Então, meu irmão, minha irmã, depois de uma semana sendo apresentada a Semana Nacional da Catequese, nosso catequista da nossa paróquia de Santa Luzia, Terra Bela, Buriticupu, graças a Deus fizeram a parte deles. Fizeram todo dia tinha uma mensagem com um catequista diferente, e a irmã também, que esteve sempre disponível a ajudá-los. Isso é maravilhoso. Quer dizer que, mesmo poucas pessoas participando, mas a gente, sendo pouco, a gente forma um corpo maior, porque está transmitindo e outros lá fora estão nos assistindo. Isso é maravilhoso. O importante é que a mensagem de salvação chegue a todos. Então, com essa mesma alegria, agora eu estou de volta para esta semana poder repassar para vocês mais uma mensagem de esperança, de salvação e de alegria. Digamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Portanto, na mesma alegria, estou chegando até vocês para esta quarta-feira, 2 de setembro, mês da Bíblia. Que alegria! Ler, meditar, refletir a palavra de Deus em nossa vida, na sua vida. As leituras para hoje são 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de 1 a 9. Temos o Salmo de meditação, o Salmo responsorial, Salmo 32, 83, e o Evangelho que vamos refletir é Lucas, capítulo 4, versículo 38 a 44. Isso é muito importante que a gente realmente tenha esta realidade no nosso dia a dia, porque essa meditação de hoje servirá para nos fortalecer cada vez mais. Aqui é interessante, vemos que é comum na igreja a atitude de pessoas que se identificam com algum líder, alguma pessoa tipo assim carismática, algum padre que aparece mais na mídia ou que tem um carisma que cativa mais e faz as pessoas, claro, procurar mais a ele. Portanto, nós valorizamos os outros quando acontece isso. Nós falamos logo, direcionamos logo a nossa palavra a fulano de tal. Isso são sentimentos que brotam no coração das pessoas, dentro de nossas comunidades, e que as levam a ações conforme as orientações dessas pessoas que elas têm como modelo, entenderam? Por isso, olhando aí assim a leitura de hoje, principalmente essa primeira leitura, o apóstolo Paulo vai fazer uma advertência aos cristãos. Muito interessante refletirmos sobre isso. Quando ele diz, Paulo traz nessa primeira leitura uma reflexão profunda. Ele diz: a comunidade está se comportando como criança, cada um escolhendo o seu líder, sendo que o líder principal é Jesus Cristo. As pessoas são pregadores, evangelizadores, são aqueles que levam a mensagem de salvação. Podemos admirá-lo? Sim. Podemos amá-lo? Sim, é um dever nosso. Podemos assim nos elogiar? Sim, mas nunca preferenciar, porque tem que fazer a preferência pelo Cristo Jesus. A nossa conversão virá pela pregação dessas pessoas, que é diferente, entenderam? Ele mostra ainda que as pessoas ainda não estão preparadas para receber os ensinamentos mais consistentes. Por isso ficam divididas, entenderam? Alguns estavam formando grupos que rivalizavam entre si por causa do segmento de líderes. Uns seguiam o apóstolo Paulo, outros seguiam Apolo, outro Cefas. É interessante como eles faziam cada um uma escolha. Estavam perdendo aquilo que era essencial. A mensagem cristã que ambos traziam, eles não estavam levando para dentro de si, porque estava fazendo distinção das pessoas. O importante é esse, aquele ou aquele. Não, gente. Todos pregam um Cristo crucificado, que traz a salvação para aqueles que se convertem através do ensinamento da palavra feita pelos pregadores, que é a evangelização. Isso é muito interessante. Então é isso que a gente tem que aceitar como proposta de salvação. Senão não tem sentido nenhum a gente buscar essa vivência. E por outro lado, quando a pessoa do missionário se torna mais importante do que os seus ensinamentos, aí fica difícil. A mensagem do Evangelho perde o seu foco e vai empobrecer, claro. Então, o que tem que ter foco, referência à mensagem do Evangelho anunciada pelo pregador. Quando é aquele pregador que se torna mais importante, então acabou o Evangelho. Ela empobrece. Isso é muito triste, entenderam? Isso é bom a gente perceber. Paulo mostra que o cristão deve condicionar a sua fé
a preferência por um pregador ou líder, pois quando isso ocorre, demonstra-se imaturidade na fé. Tá? Eu prefiro este, eu prefiro... Não, nós preferimos Cristo. Nós vamos aproveitar da pregação daquele pregador, do ensinamento daquele pregador, da evangelização daquele evangelizador e tirar de lá uma oportunidade para colocarmos nas mãos de Deus a nossa vida. E aí, pela pregação ou da pregação vem a conversão. É isso que pede Paulo, que a gente aproveita a pregação do irmão, do pregador, do evangelizador, para a conversão da gente e assim se entregar direto na mão de Cristo. Essa realidade ainda hoje, tá? Tem ocorrido, como foi citado anteriormente. São muitas as pessoas que seguem esse ou aquele padre, esquecendo-se do compromisso cristão que vai além da pessoa que prega o evangelho. Não é esse aquele padre, mas é um compromisso cristão ensinado, trabalhado e vivido por aquela pessoa que faz com que a gente realmente seja evangelizado e seja convertido para Cristo. Essa é a finalidade daquela pregação, entendeu? É preciso, acima de tudo, compromisso concreto. Então, se ele falou assim, então eu tenho que me comportar como alguém que aceita a palavra como oportunidade de transformação na minha vida, no meu coração, na minha comunidade. Isso é muito interessante. O Evangelho também vai nos dar respostas. Não limitar nossa prática religiosa apenas ao interior de nossos templos, nem à pessoa do pregador, mas ir ao encontro das pessoas, estender-lhes as mãos, ser solidário, praticar a caridade e o amor, colocar-se à disposição para ajudar e para servir. Por isso que o Evangelho vai além. É tudo isto. Se eu, pela pregação que recebi, consigo perceber a necessidade de sair de mim mesmo e ao encontro do outro, levando tudo isso, tá? Tudo isso, a solidariedade, a caridade, o amor, que é a mesma coisa, me colocando à disposição do outro para ajudar e para servir, aí eu entendi realmente o Evangelho, o ensinamento que aquele irmão fez para mim. Portanto, são ensinamentos que estão contidos no Evangelho de hoje e que nos interpelam para a ação missionária. Veja só, o outro está lá, por isso eu vou até ele, servindo. O outro está lá, por isso eu vou até ele para ajudá-lo. O outro está lá, por isso eu vou até ele para solidarizar-me com ele. Isso é ser missionário, isso é missão. E quando nós aprendemos a fazer isso como animador de comunidade, como catequista, como qualquer um que compõe aquele grupo ou aquela pastoral, nós estamos sim entendendo da necessidade de viver o Evangelho em nossa vida. É muito interessante. Quem sabe, a partir de uma leitura orante e encarnada deste texto, possa haver um engajamento maior em nossas pastorais, como por exemplo, na pastoral da visitação, na pastoral da acolhida, ou em alguma outra pastoral que possibilite ir até onde estamos necessitados e atender-lhes a mão. Como fez Jesus quando foi visitar a sogra de Pedro. Ele foi visitar. E o que é que ele fez ao chegar ali? Estendeu-lhe a mão ou as mãos. E naquele estender as mãos, aquela mulher logo sente uma força maior se apossando dela. Uma vez sendo possuída por aquela força, a coragem é retomada e ela, portanto, se levanta puxada pela mão de Jesus. Quantas pessoas estão acamadas hoje simplesmente porque estão com ódio, simplesmente porque não gostam de rezar, simplesmente porque está intrigado com aquele irmão, simplesmente porque desistiu de ir à comunidade porque alguém falou alguma coisa a seu respeito. Essas pessoas estão precisando se levantar, estão precisando começar de novo a trabalhar. Mas tem uma coisa que está lhe atrapalhando, meu irmão, minha irmã. Que coisa é esta? Você não está reconhecendo a presença de Cristo na sua vida. Por isso você não está conseguindo se levantar para amar, para perdoar, para acolher, para servir.
Alguém fez o trabalho da missão, foi ao seu encontro, mas você não se disponibilizou em se levantar e junto àquele que lhe visitou e também ao encontro do outro, para abraçar, para perdoar e para acolher, dando-lhe chance e oportunidade, dignidade, para que ele possa viver como filho e filha de Deus. É necessário fazer isso, minha gente. Jesus fez, deu certo. Quem sabe podemos também nos desacomodar e sair para outros lugares em missão. Inclusive a missão além do município, além da paróquia. Assim teremos a coragem que Paulo teve com a comunidade de Corinto, para dizer àquelas pessoas que a fé delas era imatura. Dizer que eles precisavam crescer na fé e não ficar rivalizando por causa de lideranças religiosas. Uma comunidade que estava se esforçando para viver os ensinamentos do Evangelho anunciado por Paulo, mas que ainda tinha muito mesmo que crescer. E uma das coisas que precisava mais ainda era a questão da maturidade. A maturidade. Preciso que isso aconteça. Então, meu irmão, minha irmã, que sejamos discípulos e missionários comprometidos com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e que possamos colocar em prática a sua palavra, sendo solidários com nossos irmãos e irmãs que sofrem. Esta é a mensagem que eu deixei para vocês hoje, nesta quarta-feira. Espero que você leia mais a Bíblia, pois nós estamos no mês de setembro, mês da Bíblia. Logo teremos Bíblia aqui também na paróquia, para você poder estar comprando uma para você ler, meditar e refletir e rezar também por cada um de nós, tá? Então deixa aqui a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.